E você não consegue entender direito tributário? Hoje eu vou te explicar por que você não consegue. E melhor, vou fazer você entender direito tributário. Olha, para você entender o direito tributário, pelo menos para se iniciar no direito tributário, entrar aqui nesse métier, nessa coisa cheia de palavras, é necessário você entender 5 conceitos iniciais. São 5 palavras que os professores estão sempre repetindo, e se você não compreender o sentido desses 5 conceitos, vai ser muito difícil você entender direito tributário, e é por isso que muitas pessoas criam aversões a essa maravilhosa matéria. Então, quais são esses conceitos? O primeiro é o conceito de tributo, o segundo é o conceito de fato gerador, o terceiro, e assim por diante, tem base de cálculo, alíquota e responsável. Você entendendo isso, vai ficar muito mais fácil de você compreender essa disciplina maravilhosa, como eu já disse, e também você vai ter mais clareza e entender que a disciplina de direito tributário é a melhor disciplina dentre todas no direito. Então, vamos lá. O primeiro conceito que você deve entender é o conceito de tributo. E o que é o tributo? Bom, o tributo é uma categoria dividida em 5 espécies. Então você pega a palma da sua mão aqui, ó, e você vai ver que aqui nós vamos ter 5 espécies de tributo. Então nós vamos ter primeiro, qual é o primeiro tributo? Imposto, depois a taxa, a contribuição de melhoria, depois nós vamos ter contribuições especiais e empréstimos compulsórios. É muito importante que você entenda isso, que quando, o professor estiver falando em imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial ou empréstimo compulsório, ele vai estar falando de tributo no geral. E esse que é um dos grandes erros nas questões, quando as pessoas começam a responder questões de direito tributário, já se deparam logo com essa dificuldade, porque as questões elas vão, trocar, por exemplo, um imposto por uma taxa. Vão falar de uma taxa e vão dizer que estão falando de um imposto. E para isso você precisa conhecer o conceito de cada uma. Não vai ser nesse vídeo que eu vou te explicar, porque esse vídeo tem um outro objetivo, mas mais à frente eu vou gravar um vídeo explicando o conceito de cada uma das espécies tributárias, que são quais são as espécies do tributo? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Então é muito importante que você saiba isso, que cada uma dessas espécies compõe a categoria, compõe a categoria chamada tributos. A segunda coisa que você deve ter em mente, deve ter plena consciência do que o professor está falando para entender direito tributário, é o que é o fato gerador. E não tem muita dificuldade, porque como o próprio nome já diz, é um fato, é uma coisa que acontece no mundo real. E por que no mundo real? A lei, ela delimita algumas situações, delimita alguns exemplos, né, do que pode acontecer. Acontecer naqueles exemplos, nós estamos diante do fato gerador. É como se o Estado tivesse uma máquina, e aí acontecesse um evento, na hora que acontecesse aquele evento, que se conectasse com o que está descrito na lei, o Estado pega a máquina fotográfica e vai lá e clique. Opa, aconteceu o fato gerador. Pessoal, o fato gerador, ele, como o nome diz, ele gera o tributo, ele faz nascer a obrigação tributária. É a obrigação tributária, vocês vão entender mais na frente, mas ele faz nascer o tributo. Então aconteceu aquele fato, o tributo nasceu. Alguém vai ter que pagar aquele tributo. E não tem isso o auditor fiscal não vai escolher se ele vai lançar aquele tributo ou não. Alguém no fisco vai: "Ah, eu não sei se eu lanço, eu não sei se eu não lanço, eu não sei se eu cobro, eu não sei se eu cobro", não. A atividade, do direito tributário é uma atividade vinculada, então a pessoa que está ali, a autoridade tributária, ela não tem como escolher se vai lançar ou não. Ou seja, aconteceu o fato gerador, você vai ter que pagar o tributo. Claro, se você foi quem, cometeu esse fato gerador, tá. Então tem essa ideia de que fato gerador é um fato no mundo real, é a lei se materializando, que faz nascer o crédito tributário, que faz nascer o tributo. Uma outra coisa que as pessoas têm grande dificuldade de entender também, e parece que o professor está falando em outra língua, é quando o professor fala em base de cálculo e alíquota. Veja bem, se acontece um fato gerador e nasce um tributo a se pagar, é preciso calcular, né, qual o valor desse tributo. Como é que se calcula? Bom, se calcula, multiplicando a base de cálculo pela alíquota. E agora eu vou explicar para vocês, assim, de forma mais simples, o que é uma base de cálculo. A base de cálculo, ela é a atribuição em valor monetário de um bem.
Então vamos lá, você tem uma casa que custa R$ 500.000, R$ 500.000 de valor venal. E só que na sua opinião, né, ou na opinião dizem que o dono sempre valoriza mais o imóvel, na sua opinião essa casa não custa R$ 500.000, né, o valor do dono custa R$ 600.000, o dono fala: "Olha, eu só vendo por 600.000", isso é muito comum. Só que no mercado mesmo ele só consegue vender por R$ 500.000, ele não consegue vender de R$ 600.000. O que que a lei fez? A lei falou: "Olha, a base de cálculo do IPTU, do Imposto da Propriedade Territorial Urbana, vai ser o valor venal, não vai ser esse valor que o dono acha que é". E assim, já entrando mais para o lado da contabilidade, existem vários tipos de valores para os bens. Existe o valor histórico, o valor justo, o valor presente, o valor venal, e é uma coisa que vocês têm que estudar em outra hora. É bem legal estudar isso também. Mas o que você precisa entender é que para esse tributo, ou seja, para o IPTU, para o imposto IPTU, a lei definiu como base de cálculo o valor venal. Então esses outros valores não importam, o que importa é o valor efetivamente da venda, o valor venal. E aí, se o valor venal foi R$ 500.000 ou ele está avaliado em R$ 500.000, é em cima desse valor, dessa base de cálculo, que vai ser multiplicada a alíquota. A alíquota, vamos supor que a alíquota seja de 2%. Então nós teremos 2% em cima dos R$ 500.000. E por que que a gente multiplica essa porcentagem? Por quê? É como se fosse uma pizza. Aí você tem uma pizza ali inteira, 100% da pizza. Você pega essa alíquota e multiplicando ela por essa base de cálculo, esses 2%, o que que o Estado vai fazer? Ele vai comer aquele pequeno pedacinho da pizza para ele. É desse jeito que funciona. O tributo é para você entregar o seu dinheiro para o Estado. E a gente concordando ou não, já é um outro debate se precisa de tributo ou não, eu nem quero entrar nisso, mas eu quero que você entenda é que, o que que é efetivamente uma base de cálculo e o que que é uma alíquota. Ela serve para calcular o valor efetivo do tributo. Bom, espero que você tenha entendido, se não tiver entendido, comenta aí embaixo assim: "Ó, eu não entendi o que que é base de cálculo, o que que é alíquota", que eu vou te explicar aí nos comentários, vou responder um por um. Outra coisa que tem muito importante, e é a última coisa que eu quero deixar aqui nesse vídeo, é sobre o conceito de responsabilidade. Então vamos lá, aconteceu um fato gerador, calcula-se o valor do imposto multiplicando a base de cálculo pela alíquota, você tem o valor do imposto e agora precisa de alguém para pagar esse imposto. No Brasil é até criticável, né, como que o CTN, nomeou quem paga o imposto. O CTN nomeou como contribuinte. Contribuinte é aquele que paga o imposto. Porque se a gente for pensar bem, a contribuinte tem a ver com doação, tem a ver com você contribui de acordo com a sua vontade, enfim. E na verdade a gente sabe que quem paga o imposto, quem paga o tributo não é um contribuinte de fato. Ele é obrigado a pagar. O contribuinte, se ele quiser contribuir, ele contribui ou não. Nos Estados Unidos, eles resolveram isso bem melhor, porque lá o contribuinte é chamado de taxpayer, ou seja, é o pagador de impostos. Aqui não, aqui é chamado de contribuinte, como se nós estivéssemos contribuindo para o bem do Estado. Não quero criticar nada, só estou querendo explicar para você direitinho como é que funcionam as coisas. Então, gerou o imposto, você tem esse valor e precisa agora desse contribuinte, definir quem é esse contribuinte para pagar o imposto. E que a lei criou a figura do responsável tributário, ou a responsabilidade tributária. E essa responsabilidade, ela não precisa ser o responsável não precisa ser a pessoa que fez o fato gerador, ou como eu falei anteriormente, cometeu o fato gerador. Aquela pessoa que cometeu o fato gerador, ela nem sempre vai ser o responsável pelo pagamento daquele tributo. O exemplo que a gente tem mais claro é o do imposto de renda. Você recebe o seu salário, e aí quando você recebe o seu salário, vem o Estado com a câmera dele lá e ó, clique, opa, teve uma renda aí. Eu não sei se vocês já notaram, mas acima de determinados valores, agora acima de R$ 5.000, o imposto de renda ele já vem retido na fonte. Ou seja, quem cometeu o fato gerador foi você ou foi o trabalhador, mas quem é o responsável por pagar esse tributo, por levar esse tributo aos cofres públicos, é o empregador, é o patrão. Vocês entenderam? Quem cometeu o fato gerador, né, a pessoa do fato gerador, foi o trabalhador, aquela pessoa que teve a renda, mas quem vai recolher esse tributo efetivamente para os cofres públicos será o patrão, será o empregador. Então, o patrão, nesse caso, ele é o responsável tributário.
Em alguns outros casos, o responsável tributário é a própria pessoa que comete o fato gerador, vamos falar assim. Por exemplo, no IPTU, né, você tem lá a sua casa e quem paga o IPTU é você mesmo, você que tem a propriedade, você paga. Nos automóveis é a mesma coisa, você é proprietário de um automóvel, você mesmo vai pagar o IPTU. Só que tem outras situações que a lei atribui essa responsabilidade para pessoa diferente daquela que comete fato gerador. Um exemplo que a gente tem é o ICMS. Você vai lá na padaria, compra o seu pãozinho, você paga pelo seu pãozinho, lá vem um destaque de ICMS, só que você não está entregando o seu dinheiro no tesouro. Você não está entregando o seu dinheiro lá no fisco, não. Você está entregando o seu dinheiro na padaria. Agora a padaria vai ter que recolher aquele ICMS dessa transação da venda do pãozinho. Ou seja, você cometeu o fato gerador da circulação da mercadoria, você foi o consumidor ali final, mas quem é o responsável pelo recolhimento desse ICMS vai ser a padaria. Então, vocês viram que se você entender esse esqueleto do que é o fato gerador, do que é uma base de cálculo, a alíquota e o responsável, vai ficar muito mais simples de entender o direito tributário. Direito tributário, cara, não é cálculo. Direito tributário não tem nada a ver com essa mística, com essa cicatriz que deixaram, com esse estigma de que o direito tributário é cheio de cálculo, que as pessoas não gostam, nada disso. Basta que você entenda isso, que o direito tributário é um esqueleto que precisa ser montado e você vai ter uma total compreensão dessa disciplina maravilhosa, dessa disciplina que eu falo, assim, que é uma das melhores de se estudar dentre todos os ramos do direito, e eu estou te chamando para embarcar nessa jornada comigo, de estudar o direito tributário, deixar ele desmistificar, deixar ele mais simples. Então, comenta aí embaixo se você não entendeu algum desses conceitos, ou melhor, se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu quero que você comente, deixe um comentário aí embaixo, "A carteira é minha", só para saber se você chegou aqui até o final. Um grande abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.